Vamos nessa, monstro, para mais um treino de 12 minutos no nosso esquema EMOM, um exercício por minuto por 12 minutos, 45 segundos de trabalho por 15 segundos de descanso para a gente fazer a transição entre os exercícios. Vamos nessa, primeiro minuto, primeiro exercício, Plank Jack. O que é o Plank Jack? Uma prancha alta onde eu vou simplesmente abrir e fechar os pés, as pernas. Quem tiver dificuldade pode fazer um de cada vez sem o salto. Fica tranquilo que dá na mesma. Vamos nessa. Segundo minuto, ground to overhead. A gente não vai trabalhar com peso nenhum. Ground to overhead significa simplesmente tocar no chão e estender o corpo lá em cima, lá no alto. Meu intuito é o padrão de movimento. Se você tiver pesos, quiser segurar e tocar o peso lá no chão e jogar lá no alto, fica à vontade para acrescentar essa dificuldade. Terceiro minuto, vou para o chão e vou fazer o abdominal canivete. Estende bem os joelhos, toca os cotovelos no chão e toca lá na pontinha dos pés. 45 segundos trabalhando, 15 de descanso e a gente vem para o nosso último minuto, o último exercício, os lunges. Dessa vez vou pedir para você fazer o afundo para frente. Vai, absorve, toca de levinho o joelho no chão e volta para a posição. Feito? Vou soltar o relógio e a gente começa o nosso treino. Vamos embora. Vamos lá, primeiro exercício, Plank Jacks, entra na prancha alta e começa o trabalho. Tenta não tirar o peso de cima dos ombros, tenta deixar o peso bem distribuído aqui em membros superiores, para você realmente só fazer esse trabalho de abrir e fechar as pernas, sempre com o abdômen bem ativado, dando suporte para a posição. Lembra que se precisar parar no meio do caminho, para, mas volta assim que possível para terminar o nosso período de trabalho, nesse caso 45 segundos. Próximo exercício, ground to overhead. Ground to overhead significa do chão para cima da cabeça. Vamos lá. Aqui você pode tanto fazer um agachamento quanto descer só o teu tronco. Eu gosto de distribuir bem o trabalho, então eu faço um pouco de cada. Eu estou flexionando o joelho, estou flexionando o quadril, mas também estou sentindo dar aquela puxada na posterior. Comprime bem a parede abdominal, alonga bem o tronco e segue o trabalho. Tenta sempre manter a postura, evita perder a postura, sempre jogando o quadril para trás e tocando o chão, mantendo a neutralidade da coluna. Vamos lá, terceiro exercício. O canivete pode parecer um exercício difícil, pode parecer não. Ele é difícil para algumas pessoas, mas se eu não tiver a condição de tocar lá na ponta dos meus pés, não tem problema. Faz essa contração um pouco menor e você já vai sentir bastante trabalho. Se precisar parar, para e volta o quanto antes dentro do período. Quer deixar mais difícil? Busca os calcanhares. Feito. Último exercício da série, lunges. Lunges alternados. Um pezinho depois do outro, agora para frente. Aqui da mesma maneira, se quiser segurar algum tipo de peso, fica à vontade.
controla a descida, não deixa o joelho despencar para o chão. Evita dar aquelas porradas da patela no chão. Feita a primeira rodada completinha, passaram 4 minutos. A gente tem mais 2 rodadas inteiras desses exercícios. Vamos nessa. Precisou descansar? Faz aquilo que eu falei para você fazer antes. Para de pular e começa só a fazer a troca das pernas. Não é difícil, mas ele vai fadigando, vai cansando. Mesma coisa o ground overhead. Foco agora. Postura, alonga o tronco. Alonga bem o tronco. Se você começar a perceber que está perdendo a curvatura natural da lombar, está começando a curvar as costas, vou te pedir para não descer tanto. Desce até abaixo da linha do joelho, sempre mantendo as costas num alinhamento mais natural. Aos poucos, o corpo vai começando a se reorganizar de maneira bem natural, então não tenha medo. Uma coisa que acontece com muita frequência é quem não treina tem muito medo de treinar. Por achar que o corpo é muito frágil e de fato o corpo está fragilizado pelo sedentarismo, está mais fraco. E o que a gente precisa é de fato de movimento. A gente precisa mandar essa mensagem para o corpo que ele precisa voltar a se reorganizar, ele precisa se adaptar novamente a uma nova rotina que vai exigir um pouquinho mais de musculatura, um pouco mais de força, um pouco mais de controle. Isso é um aspecto ainda da sobrevivência. A gente tem que expor o corpo a dificuldades, no caso, isso aqui que eu estou fazendo agora, exercício que você está fazendo, é uma dificuldade. E ele precisa se adaptar novamente a esses estímulos. Nosso último minuto da segunda rodada. Ixi. Vamos nessa. Quem tiver facilidade no movimento, coloca um pouco de velocidade, sempre com controle, sempre com cuidado para controlar o joelho no chão. Evitar o porradão, evitar machucar o joelho. E obviamente, se você não conseguir ainda tocar o joelho no chão, tiver dificuldade, tiver dor no joelho, faz um movimento mais curto, mais controlado, sem tanta velocidade. Fechou? Como eu venho falando, o corpo ele vai se adaptando aos estímulos. Isso é um estímulo de ganho de força, resistência muscular. Sente a ofegância, é pulmão trabalhando para receber oxigênio, para captar oxigênio, é o coração batendo mais forte para alimentar todas as partes do nosso corpo que a gente está mexendo agora. Então, respiro, capto oxigênio e mando
para todas as extremidades, para toda a parte do corpo que está sendo trabalhada. Isso a gente está ganhando condicionamento cardiorrespiratório, deixando o coraçãozão cada vez mais forte para aguentar cada vez mais trabalho em alta intensidade. O que isso gera? Gasto calórico pós-treino, o corpo continua pedindo mais energia, mesmo depois de você já ter terminado o treino. Então esse gasto calórico, quanto mais intenso for a tua sessão de treinos, ele se estende até depois de você ter terminado a tua sessão. Então a gente está trabalhando aqui 12 minutos, eu vou ser sincerão com você. Não é a mesma coisa que treinar 1 hora em alta intensidade, obviamente que não. Mas, para quem antes não estava fazendo nada e agora está acrescentando esses 12 minutos por dia, todos os dias, o corpo já está começando a se adaptar. E escuta bem o que eu estou te dizendo. O corpo se adaptando, cada vez ele vai pedir um pouquinho mais. Ele vai te pedir um pouco mais de intensidade. E aí, ó, cada vez melhor. Você vai ficar cada vez mais apta a fazer coisas mais difíceis. E isso vai te motivar. Então nunca se esqueça do momento que você começou a treinar. O quão difícil eram as coisas e o quão fáceis elas estão começando a aparecer. Vamos embora. Até o final, sem parar. Deixa queimar, monstro. Queimou. Esse movimento é difícil, né? Precisou quebrar, quebra e volta. Vamos embora. Último. Último período. Lunges. Segue o baile, aproveita que é o último período da última rodada e acelera. Já era. Feito mais um treino. Grau de dificuldade, eu diria que o único exercício mais complicado na minha experiência, o exercício mais complicado aqui foi o canivete, o abdominal. De qualquer forma, dá para fazer ele com menos volume, menos intensidade, então dá para sempre adaptar para fazer o treino completo. Então, foi mais um treino, 12 minutos. Muito obrigado pela parceria. Tamo junto e até a próxima. Valeu!